Amém, Dona Nova. Deus continue lhe abençoando. Amém. Um abraço, Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, agora a mocidade vai apresentar vamos ter a coreografia e a entrada de bandeiras. Níger, língua oficial, francês, além de outros dialetos como Tuareg e Haussá. População, 11.360.538 habitantes. Religião oficial, islamismo, cerca de 90% da população é muçulmana. Animismo, apenas 1% da população é cristã. Itália, língua oficial, italiano. População, 58.751.711 habitantes. Religião oficial, cristianismo, 82,1%. Entre católicos, 97,2%, outros 2,6%, dupla filiação, 0,7%, e desfiliados 17%, sem religião 13%, ateísmo 3,4%, outras 1,4%. China, língua oficial chinês, população 1.295 milhões, religião oficial budismo, islamismo, catolicismo, evangelismo e ateísmo. São as 5 religiões principais. Além disso, existe também o xamanismo, cristianismo ortodoxo oriental. Arábia Saudita, língua oficial árabe. População 21.600.000 habitantes. 84% residem na zona urbana. Segundo a estimativa de julho de 2003, há 5.576.000 estrangeiros. Religião oficial, islamismo, 97%. Cristianismo, 2,8%. Portugal, língua oficial, português. População, 10.804.245 habitantes. Religião, cristianismo, 94,8%. Entre eles, 92,2% católicos, 1,5% de protestantes e outras religiões, outros cristãos, 1,1%. Islamismo, 0,1%. Sem filiação e outras, 5,1%. Índia, língua oficial, hinduísmo. Línguas regionais principais, Telugu, Bengali, Marathi, Urdu, Gurajati. População, 1.013 milhões de habitantes. Religião, hinduísmo, 80,3%. Islamismo, 11%, sendo desses 11%, 8 sumitas, 2,8 xiitas. Cristianismo, 3,8%. Católicos, 1,7%. E protestantes, 1,9%. E ortodoxos, 0,2%. Budismo, 0,7%. Jainismo, 0,5%. Outras, 1,7%. Em 1991. República Federativa do Brasil. Língua oficial, português. População, aproximadamente 180 milhões de habitantes. Religião oficial, cristianismo. Católicos, 71%, outros 10%. Espiritismo, cultos afro-brasileiros.
Brasil, a gente
Glória a Deus, que bonito. Somos gratos aos nossos jovens e adolescentes pela apresentação tão bonita para a glória de Deus. Nesse clima missionário proporcionado por esta linda coreografia, ouçamos agora a mensagem da palavra de Deus. Bem, meus irmãos, é uma tecnologia moderna incrível, né? Já em 2 noites falamos com a África e também com a Indonésia. Incrível. Eu vou ler agora, talvez o trecho sobre missão mais conhecido em toda a Bíblia. Os últimos versículos de Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, eis-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nota bem, a palavra todo o poder, todas as nações, tudo o que ele ensinou, e ele está conosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa incrível. E, meus irmãos, a confiança na obra missionária vem do fato que é a comissão do próprio Senhor Jesus. Mas nós já falamos sexta-feira à noite, sábado à noite, hoje pela manhã, sobre diversos aspectos da missão de Jesus Cristo. E minha tese básica foi que a Bíblia é um livro sobre missão, a missão de Deus na história, de Gênesis até Apocalipse, que a finalidade redentora de Deus é chamar pessoas de todas as nações e povos, culturas, línguas, raças, para conhecê-lo e ser seus discípulos. E segundo, que a finalidade da vida cristã não é só receber a salvação, gozar os dons que Deus nos dá, mas a finalidade da vida cristã é participar naquilo que Deus está fazendo na história. Este é o privilégio que nós temos como seguidores de Jesus. E também falamos sobre a nossa nova era no movimento missionário. Durante quase 2 séculos foi um movimento quase totalmente da Europa e dos Estados Unidos para a Ásia, África e América Latina. Mas hoje tornou-se o movimento mais internacional, intercultural na história do mundo. E agora o movimento missionário é um movimento que vem não só da Europa e dos Estados Unidos, mas ainda mais da Ásia, da África, da América Latina. Então, 3 ou 4 vezes mais missionários já estão saindo daqueles continentes para evangelização, atravessando culturas do que vem dos Estados Unidos e Europa. Por exemplo, só o país da Coreia do Sul, um país que talvez tenha 45 milhões e é mais ou menos 25% evangélico, está mandando mais de 14 mil missionários. É um modelo para todos nós a seguir. Mas hoje à noite eu queria falar um pouco sobre o papel da igreja brasileira na missão mundial de Jesus Cristo hoje. Olha, como cada pessoa tem dons espirituais diferentes e cada pessoa tem algo especial a trazer ao trabalho da igreja e à missão de Jesus na história, também cada povo, cada cultura, cada nação tem alguns dons especiais que outros talvez não tenham. E eu creio que a igreja brasileira, hoje em dia, está numa situação especial para fazer uma contribuição muito grande, muito importante ao movimento missionário. Eu quero ligeiramente falar de quantos pontos eu tenho aqui. Pelo menos 5 motivos, 5 razões, porque a igreja brasileira tem uma situação especial e um dom especial a oferecer à igreja inteira. Primeiro, o número. Já pensou que a igreja evangélica brasileira, que
tem aproximadamente 36 milhões de crentes evangélicos neste país. É a terceira maior comunidade evangélica do mundo. Só a China e os Estados Unidos têm comunidades evangélicas maior do que o Brasil. Mas pensa, há um século atrás, havia mais ou menos, no máximo, 20 mil cristãos evangélicos no Brasil. Aqueles 20 mil cresceram até cerca de 36 milhões em um século. Incrível! Já sabia disso? Quando eu vim ao Brasil em 56, a comunidade evangélica era muito menor, não sei quantos foram. Mas então, a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira tem um grande número de pessoas, jovens e também adultos, que podem entrar na obra missionária. E por que é importante? Porque nós precisamos de mais missionários. É muito claro isto. Por exemplo, estimamos que há alguns milhares de povos não alcançados no mundo. Um povo não alcançado, a definição é um grupo de pessoas que falam a mesma língua, têm a mesma cultura, em que não existe uma igreja significante dentro. De modo que uma pessoa que vive naquela cultura, que fala aquela língua, não tem oportunidade de ouvir o Evangelho em termos que comunicam profundamente a ele. Então, como é que nós vamos alcançar esses povos não alcançados? Através de missionários que vão atravessar barreiras culturais, também geográficas, e ir para lugares distantes. Mas também não vai alcançar um povo assim só através de uma ou duas pessoas. O que nós precisamos hoje é equipes de pessoas que trabalhando juntos, trazendo dons diferentes à tarefa missionária, e nós tivemos já bom exemplo ontem à noite e hoje à noite. O rapaz lá em Guiné-Bissau está trabalhando com uma equipe, fazendo evangelização e também tradução da Bíblia. Quer dizer, pessoas especializadas, já preparadas. De modo que precisamos de um grande número de pessoas preparadas, chamadas por Deus, consagradas à obra para ir a outros lugares e ali passar anos e anos e talvez a vida inteira para comunicar o Evangelho. E a igreja brasileira tem 36 milhões de pessoas e dessas 36 milhões podem vir um número grande de missionários. O segundo ponto também é que precisamos penetrar não só como congregacionais ou como presbiterianos ou batistas, precisamos comunicar com os cidadãos do Evangelho, do Reino de Deus. E agora as melhores missões hoje, as obras missionárias mais criativas e mais produtivas são interdenominacionais. Interessante, uma ilustração bíblica. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam atravessando a Ásia Menor, isto é, Turquia moderna. E estavam proclamando uma mensagem que Deus havia rompido a barreira entre judeu e gentio, porque havia muita hostilidade entre judeu e gentio. E Paulo e Silas eram judeus, iam pregar aos gentios. Então, num certo lugar, eles convidaram um jovem Timóteo a fazer parte de sua equipe missionária. Timóteo o pai dele era grego, a mãe era judia. Então, mas também antes de ir à Macedônia e passar à Europa, mais uma pessoa tornou-se parte da equipe. Foi Lucas. Lucas que nos deu depois o Evangelho e o livro dos Atos. Lucas foi um gentio. Interessante, então, naquela situação em que a mensagem do Evangelho, entre outras coisas, foi que Deus havia reconciliado pessoas diferentes, de raças e tribos e culturas diferentes, a Ele e uns aos outros, a maneira de formular, de estruturar sua equipe missionária já era uma reflexão da mensagem que estava comunicando. Está vendo isto? Então,
é uma coisa muito interessante e muito boa quando em nosso mundo hoje, onde há tanta hostilidade muitas vezes entre tribos e grupos e raças, que pessoas possam ver a reconciliação que o Evangelho faz entre pessoas de culturas e raças e denominações e nações diferentes. Porque só a reconciliação que existe dentro do grupo já é um testemunho muito forte da realidade e do poder do Evangelho. E vocês brasileiros já é uma nação de muitas raças e já demonstra isso em sua própria sociedade. Então, outra coisa é que com missionários brasileiros e latino-americanos em geral, muitas vezes as barreiras que existem entre uma pessoa e a possibilidade de ouvir o Evangelho é derrubada ou pelo menos reduzida. Pensa, por exemplo, nas barreiras que existem entre uma pessoa e a possibilidade de ouvir o Evangelho. A barreira pode ser geográfica, a pessoa pode morar muito distante de qualquer igreja. A barreira pode ser linguística. A pessoa pode não entender a linguagem que o Evangelho está sendo transmitido. A barreira pode ser social, ou política, ou racial. Está vendo diversas barreiras que separam pessoas da possibilidade de ouvir o Evangelho. Ora, nós podemos reduzir ou até destruir muitas barreiras. A barreira geográfica, a barreira social. Só o Espírito Santo pode destruir a barreira espiritual e teológica que existe entre uma pessoa e o Evangelho. Mas há outras barreiras que nós podemos derrubar. Está vendo isto? Então, muitas vezes, em muitas situações, um brasileiro pode ir para um lugar e a barreira social, cultural, política é muito menor do que seria para um norte-americano ou um europeu. Ora, por causa da história e cultura. Quando vai à África do Norte, o brasileiro não é visto como um europeu, o americano seria visto. Ou outro lugar na África, porque o Brasil nunca foi um poder imperialista ou colonial, como as nações da Europa. E também há certa afinidade, relacionamento entre a cultura muçulmana e a cultura brasileira. Até expressões. Se Deus quiser, Oxalá, Inshallah. Está vendo? Quer dizer, conceitos muito interessantes. Há certa afinidade cultural. Eu tenho um amigo que dirige uma missão que trabalha em diversos países muçulmanos. Ele dirige a parte norte-americana, a missão é internacional, mas ele mora nos Estados Unidos. Durante alguns anos, ele e a família moravam em Kurdistão, lá no norte de Iraque. E ele me disse que agora estão mandando jovens da América Latina, especialmente de Costa Rica, para Irã. Ele diz que são muito bem aceitos, muito bem recebidos, se dão muito bem lá. Seria mais difícil para um europeu americano, sim. Mas muitas vezes um brasileiro não vai encontrar as mesmas barreiras históricas, políticas, culturais que pessoas da Europa ou dos Estados Unidos encontrariam. Interessante, né? No certo sentido, vamos ver se vocês concordam comigo. A cultura brasileira é uma espécie de ponte cultural entre a cultura europeia e africana. Acha? No certo sentido. Então, isso quer dizer que é mais fácil, muitas vezes, para um brasileiro comunicar o Evangelho a pessoas na África do que seria para um europeu. Porque já tem certa afinidade na música, costumes e até palavras, etc., por causa da herança, uma herança trágica da escravidão no Brasil, mas também isto ajudou a formar a cultura brasileira. A cultura brasileira foi formada de 3 raízes principais, como vocês sabem, os europeus, portugueses, o povo indígena e o povo africano. Então, todos
Todas essas três raízes da cultura brasileira fazem com que um brasileiro, às vezes, tenha mais facilidade em comunicar com pessoas daquelas outras culturas. Interessante. Agora, terceiro ponto. Financeira. Missão precisa de ajuda financeira. E agora o Brasil está num desenvolvimento econômico. Eu sei que não é tudo que deve ser ou que nós queremos que seja. Mas eu noto muita diferença entre 1970, quando eu saí daqui, e agora. Há mais prosperidade da classe média no Brasil. Ainda precisamos lutar contra a pobreza e a exploração dos pobres, concordo absolutamente. Mas certamente a igreja evangélica brasileira hoje tem muito mais possibilidade financeira de sustentar a obra missionária do que tinha há 30 anos atrás. O que está precisando é vontade. Mas eu sei que esta e outras igrejas já têm vontade de fazer isto. E eu estou contentíssimo em ver como o movimento missionário está crescendo no Brasil. Creio que não tenho a estatística exata, mas aparentemente os brasileiros estão enviando cerca de 3.000 ou mais missionários para estrangeiro. Que é bom, mas pode ser e deve ser muito mais. E vai ser muito mais. Porque as igrejas brasileiras agora têm a possibilidade de sustentar, chamar, preparar, sustentar missionários. O que falta em alguns lugares, não aqui, é liderança e vontade. Mas igrejas voltadas para o mundo, entendendo que a vontade de Deus para a igreja é que seja um agente na evangelização mundial, aquelas igrejas podem continuar a mandar missionários, sustentar missionários e serão abençoados. Quando eu voltei de 18 anos de missão, voltamos aos Estados Unidos em 1973. Eu fui chamado para uma igreja de mais ou menos 1.000 membros no centro de uma cidade no centro da Califórnia. A cidade, o centro estava em certa decadência. Os subúrbios estavam crescendo, mas o centro não estava em situação muito boa. E havia duas igrejas ali perto. Uma igreja metodista antes tinha 2.000 membros, a igreja foi fechada. Prédio derrubado. Outra igreja, uma vez grande, também fechou. E pessoas me disseram, sua igreja também vai fechar. Não vai sobreviver aqui no centro da cidade. E eu tinha um grupo de leigos, também pastores associados muito bons, muito crentes. E nós oramos, mas eu comecei a dizer à igreja, porque alguns diziam, será que nossa igreja vai sobreviver? E comecei a dizer ao povo, olha, se sobrevivência, manutenção é nosso alvo, não vamos sobreviver e não devemos. Se ser obediente em missão é nossa missão, podemos deixar a questão de sobrevivência a Deus. Ora, se estamos pensando, eu sei que essa igreja não está pensando, só em manutenção e sobrevivência, não devemos sobreviver. Mas se nosso alvo é ser fiel a Deus, obediente a Deus na obra missionária, podemos deixar essa questão de crescimento, sobrevivência, etc. a Deus. Bem, quando eu fui lá, já foi 33 anos atrás. A igreja está florescendo, tem enviado gente para diversos lugares do mundo, tem enviado jovens para o ministério e tem muitos ministérios ali no centro da cidade. Missão foi nosso goal, nosso alvo, não foi sobrevivência. E missão deve ser sempre o alvo da igreja, não apenas manutenção ou sobrevivência. Então, também naquela igreja aumentamos nossas ofertas para missão. Tínhamos uma dívida de uns 1.300.000 reais e pagamos a dívida, aliás, antes do prazo. Porque missão tornou-se nossa paixão e nosso alvo. Creio que a mesma coisa pode acontecer aqui. Se estamos só pensando em manter nosso trabalho, nossa igreja, não é suficiente. Mas a igreja brasileira tem possibilidades financeiras grandes.
Também eu queria notar que o Brasil agora tem instituições educacionais excelentes, seminários, universidades, faculdade de medicina, de saúde pública, etc. E, ora, o brasileiro que aproveita as oportunidades de estudar aqui neste país vai muito bem preparado. Dinalva, essa moça, estudou pedagogia, não é? Além de teologia. E ela levou para Timor, lá em Indonésia, um país principalmente muçulmano, dons especiais que aprendeu aqui no Brasil. Criou curso pré-escolar, que tornou-se um modelo para a região. Foi reconhecido pelo governo. Ela trouxe levou aquilo do Brasil para Timor, para uma nação na Ásia, porque ela foi muito bem preparada no Brasil. O Brasil agora, meus irmãos, tem a possibilidade de preparar pessoas, não só teologicamente, não só em missão, mas também profissionalmente, em medicina, saúde pública, pedagogia, etc. Tradução da Bíblia. Então, o Brasil agora chegou à época em que tem dons a oferecer ao mundo missionário que são impressionantes. Essa questão de saúde pública, agricultura, há necessidades muito grandes em muitos países para pessoas que sabem ensinar o povo a usar seus recursos muito bem, especialmente nessas áreas de agricultura e saúde pública. Também, meu último ponto é a vitalidade espiritual, a vida espiritual da igreja brasileira. Eu sei que não é uma igreja perfeita, nenhuma igreja é perfeita, mas há muita vida espiritual, zelo evangelístico no Brasil, e a igreja brasileira pode levar esta vida espiritual profunda, esta vida de oração, esta visão para evangelizar ao mundo inteiro. A igreja brasileira tem dons impressionantes, importantes a oferecer ao mundo através de sua obra missionária. E a outra coisa, a música brasileira. Já pensou? A música brasileira pode tornar-se meio de comunicar o evangelho. A música popular sendo usada na igreja para a juventude, porque a juventude no mundo inteiro gosta de música deste tipo. Já pensou? Esta música pode ser usada não só dentro da igreja, mas também dentro do mundo aí afora. E a música indígena, isto é, reconhecendo a música do lugar, e a música indígena torna-se muito importante em comunicar o evangelho. Nós temos uma professora que foi preparada em música clássica. Foi à África uns 25 anos atrás como missionária batista. E logo depois de chegar ali, ela descobriu como os africanos gostavam de sua música tradicional. Notou como aquela música africana comunicava muito mais profundamente o evangelho do que a música da Europa. Então ela começou a redescobrir música africana que a igreja havia esquecido. Uma vez ela escreveu uma carta para mim e disse, olha, eu já acabei de passar 6 semanas vivendo com um grupo de senhoras de uma certa tribo, ensinando-as a redescobrir a música delas, e elas começaram a escrever novos hinos, cânticos, usando palavras da Bíblia. E agora, ela disse, o povo lá na feira está cantando essa música cristã africana. Os brasileiros têm dom da música. Já pensou? Então, pode usar esta música brasileira e outra música deste tipo para comunicar o evangelho em muitos lugares. Então, meus irmãos, os brasileiros têm dons especiais que Deus vai usar na obra missionária. Então, meu ponto final, a unidade.
Eu noto que, quando eu estava no Brasil, havia muito mais divisão entre presbiteriano, batista, congregacional, Assembleia de Deus, etc. Estou notando mais unidade agora. Eu acho incrível que Dinalva, ela é batista, sendo sustentada em parte por uma igreja congregacional, trabalhando com a Assembleia de Deus lá em Timor. Isso é bom, é excelente. Eu acho que o coração de nosso Deus fica contente com isto. Deve ser assim, não é? Então, meus irmãos, é um modelo para nós. Estamos vendo novos modelos lá. Esse movimento radical, eu escrevi um capítulo sobre um livro sobre este movimento. É um novo modelo. E aquele livro foi lido em Tailândia e em outros lugares sobre este modelo brasileiro. Meus irmãos, então, Deus está fazendo coisa nova na igreja brasileira. E Ele quer fazer esta coisa nova para que vocês, junto com os coreanos, os chineses, os africanos, os americanos, os europeus, etc., façam parte deste grande movimento missionário. Porque esta é a vontade de Deus, é o nosso destino como seguidores de Jesus. Amém. Meus irmãos, meditando nisto que ouvimos nesses últimos dias, desde sexta-feira, nessas possibilidades tão ricas que a igreja evangélica tem de ser bênção para todas as nações do mundo, ouçamos agora o conjunto coral. Não. Tudo bem. Então, o pastor Wilton vai... nós vamos cantar agora o hino, e enquanto que canta, irmão, pense na renovação do nosso compromisso missionário que vamos fazer logo após o hino. Então, o irmão Mendes, com a equipe, já pode começar, logo após o hino, a trabalhar na distribuição do material.